bonitão? Cadê o cão bonitão? Fala assim, ó. Fala assim, oi titias, tudo bem? Dá tchau pras titias. Assim, ó. Tchau, titias. Como é que dá tchau? Tchau, titias. Mamãe vai gravar. Manda beijinho. Ai, que lindo! Olá, minhas lindonas e meninos também que acompanham o canal. Gente, iniciando mais um vídeo do nosso projeto devocional. Tem alguns meses aí que eu não venho, né, com esse projeto. É por um motivo específico, né? A gente tava aí com vários livros para poder colocar a leitura em dia. Então, deixei um prazinho para vocês conseguirem acompanhar. E hoje a gente vai falar sobre, né, um resumo rápido dos 3 últimos livros que eu deixei pra vocês, que é, gente, Lamentações, Ezequiel e o livro de Daniel. Sim, esses últimos 3 livros, nós vamos falar um pouquinho sobre eles. Eu vou tentar ser o mais breve possível, até porque, né, vocês leram, espero que sim, que ainda não começou o projeto, pode iniciar conosco. Mas eu vou tentar ser mais, assim, breve pra não ficar muito longo o vídeo e vocês conseguirem compreender. Então quem quiser conferir, é só continuar assistindo o vídeo e vem comigo. Bom, você que é nova, não conhece o nosso projeto, o projeto devocional, ele foi criado há alguns anos e o intuito é realmente auxiliar vocês e incentivar a terem uma vida com o Senhor, uma vida diária, uma vida de devocional, lerem a Bíblia, conhecerem um pouco mais da palavra do Senhor e trazer isso pro seu cotidiano mesmo, sabe? Pra vivência, porque na Bíblia a gente tem resposta pra tudo das nossas vidas, né? Então esse projeto é realmente pra incentivar. A gente não fala sobre religião nesse quadro, mesmo, né? Pra quem não sabe, eu sou evangélica, sou da igreja do Evangelho Quadrangular. Uma pergunta que vocês sempre fazem, mas eu não abordo sobre religião, sobre costumes, sobre usos, enfim. A gente fala sobre Deus mesmo e o seu amor, tá? Então a gente começou esse projeto, tem uma playlist aqui no canal, onde eu falo como fazer o devocional, eu explico melhor. Tem livros que você pode ler e tem resumo desde Gênesis. Então você pode começar a acompanhar desde o primeiro vídeo, né, para poder entender e começar o projeto junto com a gente. Nós já estamos um pouquinho adiantadas, né? Estamos aí nesses 3 livros que eu citei no início. O último que a gente tinha lido foi realmente Jeremias e agora a gente vai dar sequência. Então, bora lá. Vou mostrar novamente, né, para quem é nova, minha Bíblia. Tá com capa, mas é a Bíblia mais para garotas, da Thomas Nelson. Ela tem uma linguagem bem fácil assim de compreender. E eu sempre uso um caderninho para poder anotar, fazer resumo, eu acho que é importante, tá? Então fica a dica para vocês. Bora lá, vamos começar, né, pelo livro de Lamentações. Vou pegar aqui meu resumo para auxiliar. Ó, o livro de Lamentações, possivelmente, ele foi escrito pelo profeta Jeremias. E aí, só para vocês se situarem, Nabucodonosor, ele dominou Jerusalém, e aí ele levou prisioneiros para Babilônia, muitos pobrinhos, né, eles ficaram em Israel, né, em Jerusalém, e alguns foram pro palácio. Então foi mais ou menos assim essa divisão. Em Lamentações, vai falar um pouco sobre as Lamentações de Jeremias. Então ele ainda estava em Jerusalém, tá? E aí, o que aborda? São 5 capítulos apenas, não é um livro grande. Ele começa, né, na tomada de Jerusalém pela Babilônia, até o decreto de Ciro para todos os israelitas retornarem a Jerusalém. O primeiro capítulo, ele tem 22 versículos de lamentos, todos falando sobre as tristezas de Jerusalém, tá? Então, fala um pouquinho sobre a destruição de Jerusalém. Já no capítulo 2, tem 22 versículos, onde fala um pouquinho sobre como Deus castiga Jerusalém. O capítulo 3, ele é o único dos capítulos que tem 66 versículos, e ele foi dividido em 3 partes. A primeira fala sobre a ira de Deus sobre Jerusalém. A segunda parte fala como Deus é bom, mas que ele também permite o sofrimento. Já a terceira e última parte fala que Deus castiga seus inimigos, que Deus socorre o seu povo, e é como se fosse realmente um louvor a Deus. O quarto capítulo, gente, tem novamente 22 versículos. E nele fala como que Jerusalém foi arrasada, como que estava a fome por lá e que tudo estava destruído. Então fala um pouquinho sobre isso. E no último capítulo, que também tem 22 versículos,
É uma oração de Jeremias mesmo, pedindo misericórdia do Senhor pelo seu povo. Então, Lamentações, basicamente, gente, aborda sobre isso que eu falei com vocês. Agora, o livro de Ezequiel, ele é um pouco maior, tá? Ele é bem mais compridinho mesmo, tem 48 capítulos. Ezequiel, o nome significa Deus fortalece. Ele foi um dos profetas maiores em uma época, assim, extremamente difícil de Jerusalém, né? Que é essa época da tomada pela Babilônia. E quando ele era novo, ele foi levado como prisioneiro de Jerusalém para a Babilônia, tá? Os israelitas tinham se voltado, né, para outros deuses. E aí eles estavam agindo com o costume deles. Então Deus enviou o Ezequiel para adverti-los que aquilo que eles estavam fazendo era errado aos olhos do Senhor, que não deveria ser feito. Então, gente, uma coisa muito importante, até anotei aqui, ó, Jeremias, ele advertia os israelitas lá em Jerusalém, né, em Judá, sobre a destruição que viria sobre eles. Já Ezequiel fazia a mesma coisa, porém na Babilônia. Então, assim, Deus é tão maravilhoso que sempre que acontecia algo com o seu povo, ele levantava profetas para estar com eles. Então, eles nunca estavam só, sabe? Sempre tinha um profeta do Senhor para poder adverti-los que aquilo estava errado, que eles tinham que se voltar para o Senhor e, né, voltar para o caminho certo. Ezequiel, gente, ele era orientado por Deus e ele trazia sempre mensagens de renovo, de esperança e restauração para o povo. Deus sempre se refere também no livro de Ezequiel a Ezequiel como filho do homem. Então, se você ler, sempre você vai ver Deus falando filho do homem, filho do homem. É assim que ele se referia a Ezequiel. Ezequiel, gente, ele tinha visões sobrenaturais que o Senhor concedia a ele, né? E uma das visões, ó, no capítulo 1, 2 e 3, ele teve uma visão sobre o céu se abrindo, sobre o trono de Deus, sobre a glória do Senhor. E foi onde também ele teve seu chamado profético para ser profeta. Então, assim, durante o livro todo tem várias visões que Deus concedia a ele. E um dos capítulos que é muito conhecido, né, uma passagem de Ezequiel, que é o Vale dos Ossos Secos. Eu vou tentar resumir para vocês rapidamente. Mas, assim, Deus levou Ezequiel ao vale, né? Onde tinham muitos ossos secos de pessoas que já tinham falecido. E aí, Deus pergunta a Ezequiel, será que esses ossos podem ter vida de novo? E Ezequiel respondeu ao Senhor, né? Só tu sabes se podem ou não. Em nenhum momento ele duvidou, ele só falou que Deus que sabia, né? E é real, só Deus sabe se pode viver, se pode morrer, enfim. Tudo tá no controle na mão do Senhor, né, gente? E aí, o que Deus fez? Falou, profetize para os ossos, eu porei respiração, farei viver de novo, lhe darei tendões, músculos e cobrirei de pele. Então, gente, Ezequiel profetizou sobre os ossos secos. E eles se ajuntaram, né, cada osso no seu devido lugar, tipo, formando o seu corpo. Ficaram de pé e o Senhor deu vida àqueles ossos. Gente, eram tantas pessoas que poderiam formar um exército enorme. Pensa no milagre que foi. Eu fico imaginando essa passagem sempre que eu ouço também na minha igreja. E assim, é sobrenatural mesmo. Você pegar um monte de ossos secos, de pessoas mortas, e fazer viver de novo, criar cada partezinha do nosso corpo, cada célula. E só o Senhor pode mesmo. A gente não tem esse poder jamais. Já no capítulo 48, o versículo 30 e 35 fala sobre as 12 entradas para Jerusalém, sendo cada uma para uma tribo, né, de Judá. Separei aqui para falar com vocês sobre os versículos mais conhecidos do livro de Ezequiel, porque assim, o livro é muito grande, tem 48 capítulos, como eu disse, então eu fiz um resumo mais breve, mas tem os versículos assim, destaques, né? Então, um ponto muito forte do livro de Ezequiel é esse versículo, que é o 18, 21 ao 23. Se um homem mau parar de pecar e se guardar as minhas leis, e se fizer o que é certo e bom, não morrerá, é certo que viverá. Todos os seus pecados serão perdoados, e ele viverá porque fez o que é certo. Vocês pensam que eu gosto de ver um homem mau morrer? Perguntou o Senhor Deus. Não, eu gostaria mais de vê-los se arrepender e viver. Ou seja, gente, isso aqui é extremamente forte. Às vezes a gente pensa, nossa, mas né, eu cometi isso, eu cometi aquilo outro. Até mesmo a gente acaba julgando, né? Nossa, mas aquela pessoa fez isso é abominável. Mas
o Senhor fala na sua palavra, sabe? Se essa pessoa se arrepender, né? Se nós nos arrependermos dos nossos pecados, daquilo que a gente fez de mal e voltar a fazer o bem, e, né, o nosso coração vai ser transformado e o Senhor vai mudar a nossa vida, nos transformar. Então, assim, é extremamente forte. Às vezes a gente acha que não tem perdão para aquele mal cometido, mas pro Senhor tem, porque pecado é pecado, sabe? Tipo, uma pessoa que mata, aos nossos olhos, ela é muito pior do que uma pessoa que mente. Na palavra, gente, os dois estão pecando, sabe? Então, Deus é capaz de perdoar aquilo que a gente, às vezes, né, é muito difícil a gente parar e pensar, realmente é uma coisa muito forte pra gente que é ser humano, olhar e falar assim, vou perdoar aquela pessoa. Sendo que foi um mal, assim, aos nossos olhos, muito, muito maior do que o outro. Então, é difícil, gente, é uma coisa muito forte. Eu acho que esse versículo aqui é extremamente, assim, pesado e nos faz refletir demais, com certeza. Então, Ezequiel foi isso, tá? Esse é o resumo. Dos 3 livros, ele é o maior. Agora, Daniel, ele não é tão grande. Vou falar pra vocês, ó. Tem 12 capítulos, é pequeno. E aí eu vou falar pra vocês um pouquinho sobre o resumo também, tá? Então, eu até resumi aqui, ó. O livro de Daniel, ele é considerado, né, um dos últimos livros dos profetas maiores. Daniel, ele era um menino quando ele foi levado como escravo para Babilônia por Nabucodonosor, e ele foi selecionado entre, né, os jovens para o treinamento. O treinamento durava 3 anos e esse treinamento era para aprender todos os costumes babilônicos. E aí ele foi juntamente com seus amigos, Daniel, né, o Ananias, o Misael e o Azarias, todos da tribo de Judá. Como eles eram israelitas lá e eles estavam num treinamento para aprender os costumes babilônicos, eles foram trocados de nome. Então Daniel passou a se chamar Beltesazar, Ananias Sadraque, Misael Mesaque e Azarias Abednego. São nomes super conhecidos porque tem uma canção que tem, né, falando sobre essa passagem e cita o nome desses jovens. Esses homens, né, esses jovens que foram selecionados para esse treinamento, eles tinham características específicas para poder ser selecionado para fazer esse treinamento. Precisavam ser jovens, ter boa aparência, ser inteligentes, bonitos, né, não ter problemas físicos nenhum e ser capazes de servir no palácio, ou seja, serem de família nobre, tá? O rei mandou alimentá-los com a mesma comida do rei, né, os seus manjares, mas Daniel não aceitou porque, como eles eram israelitas, eles tinham costumes alimentares diferentes do povo da Babilônia. Então Daniel pediu que eles fossem testados durante 10 dias comendo apenas com o que eles estavam acostumados, que era os legumes e beber água. E aí foi permitido, né, para eles. Depois desse período eles continuavam fortes e saudáveis, então foi permitido a eles continuarem se alimentando assim. Deus deu a Daniel a capacidade dele interpretar sonhos e após 3 anos, né, do treinamento, eles foram selecionados para servir no palácio, até porque eles eram muito, muito inteligentes. Deus também deu a capacidade deles compreenderem tudo sobre os costumes babilônicos, então eles eram realmente muito inteligentes. E aí, um certo dia, Nabucodonosor ele teve um sonho. Ele não contou sobre esse sonho pra ninguém como que foi, pra alguém interpretar, mas ele chamou todos os sábios e queria que eles adivinhassem como que foi o sonho. Ninguém teve essa capacidade, então Deus deu, né, a Daniel a interpretação desse sonho. Então assim, ninguém teve a capacidade de interpretar esse sonho. E aí Nabucodonosor falou, o quê? Ninguém consegue? Então eu vou mandar matar todo mundo, inclusive Daniel. Mas Daniel pediu ao rei que considerasse que ele interpretaria, e aí Deus deu, né, a interpretação a Daniel para poder passar para o rei. Então ele foi posto como uma autoridade, né, no palácio, juntamente com os seus amigos. Então assim, durante o livro de Daniel inteiro, teve vários sonhos, né, que o rei Nabucodonosor teve e Daniel interpretando. Depois o rei, gente, mandou fazer uma estátua de ouro enorme e mandou que todos adorassem. E quem se recusasse seria jogado dentro da fornalha. Essa é uma passagem extremamente conhecida por conta da canção, como eu falei com vocês, né, do louvor. Tá no 3:13, o início, falando sobre a fornalha. Eu até fiz um resumo aqui rapidinho, ó, pela Bíblia mesmo, nem escrevi porque realmente é bem longo. Ó, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, porque eles não prestaram culto, né, à estátua. E aí, quem não prestasse culto seria jogado na fornalha. Então eles foram jogados, 3 jovens, na fornalha acesa, gente, fornalha de fogo, então pensa,
Os guardas que jogaram eles na fornalha, eles morreram só com o calor da fornalha. Mas Deus foi tão maravilhoso que eles estavam intactos. Então Nabucodonosor, ele se levantou e olhou com muito espanto, porque ele perguntou para os seus conselheiros: mas não eram 3 homens que foram jogados na fornalha? Por que eu tô vendo 4? E aí, gente, ele falou, ó, eles estão andando soltos na fornalha, né, passeando lá dentro sem sofrerem nada. E o 4º homem parece um anjo. O rei chegou perto da porta e gritou para eles poderem sair da fornalha, né? E os 3 saíram intactos, sem nenhum arranhão, as roupas não queimaram, eles estavam realmente intactos como foram jogados, porque Deus estava ali com eles, protegendo e mostrando que ele era o Senhor. Então, Nabucodonosor, como eles não se prostraram para ajoelhar outro Deus, né, no caso, a estátua dele, né, foi fiel ao Deus deles, que é o nosso Deus, Deus de Israel, nenhuma nação ou língua poderia insultar o nome de Deus. Ou seja, ele colocou um decreto sobre isso. E ainda deu os cargos maiores a esses 3 jovens. Então, assim, Deus provando o seu poder, né, gente? No capítulo 6, Daniel foi jogado na cova dos leões. E aí também é uma passagem muito conhecida. Por quê? No capítulo 6, no versículo 12. Alguns ministros, governadores, prefeitos, enfim, autoridades se reuniram pra tentar destruir Daniel, sabe? E aí, gente, eles pediram assim: ó rei, o Senhor assinou uma ordem que proíbe que durante 30 dias se façam pedidos a qualquer outro Deus ou qualquer outro homem, a não ser o Senhor. Essa ordem dizia também que quem desobedecesse seria jogado na cova dos leões, não é verdade? O rei confirmou, porque ele tinha feito esse decreto por incentivo, né, das autoridades. Só que o que acontece? Eles viram Daniel orando na janela da sua casa. E Daniel orava 3 vezes ao dia. Então o rei não teve como fazer nada. Porque diante de provas, né, que ele ia fazer? Para ele poder não perder, né, a sua autoridade, ele foi obrigado a jogar Daniel na cova dos leões. Imagina ser jogado dentro de uma cova de leão. Então, assim, mais uma vez, Deus se mostrando presente. O que Deus fez? Deus mandou, gente, o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não ferisse Daniel. E aí Daniel falou com o rei, que não cometeu crime algum contra ele. E o rei, muito alegre, mandou tirar Daniel da cova. Assim ele foi tirado, né? E o nome de Deus foi louvado. Enfim, uma passagem super conhecida. Depois também no livro fala sobre as 70 semanas de Daniel, que tem diversas interpretações, né? Ela é bem complexa. E Daniel faz também o jejum de 21 dias. Enfim, fechamos o livro de Daniel. O capítulo 12, no finalzinho, ele fala, Deus fala com Daniel, você, Daniel, continuará firme até o fim. Você morrerá, mas no fim ressuscitará para receber a sua recompensa. Então, é assim que finaliza o livro de Daniel. Eu espero que vocês tenham curtido, porque é bom, né? Eu acho que auxilia a gente a compreender. Esses resumos são ótimos. Você pode claramente também ler, né? Juntamente comigo, para poder entender melhor, porque tem muita coisa. Eu só fiz um resumo mesmo. Agora, deixa eu ver pra gente continuar o que a gente vai dar sequência. E aí, gente, tava aqui dando uma olhada pra gente dar sequência ao nosso projeto devocional. A gente tá agora meio de setembro, né? A gente vai voltar em dezembro, tá? Com a sequência. E vamos fechar o Antigo Testamento para 2022 a gente começar o Novo Testamento e assim iniciar uma nova fase. Então a gente vai ler, gente. Eu sei que parece vai ser muito difícil e que não vai dar, mas esses livros são super pequenininhos, tá? Tanto que, tipo, 70 páginas, assim, é bem pouco mesmo. Então dá pra gente poder dar sequência, esse tanto de meses que tem aí é rápido. A gente vai dar sequência lendo Oséias, que é super pequenininho, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sanfonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Ai, pai, é muito livro, vai ficar confuso. Mas, gente, são muito pequenos. É sério. Vou mostrar pra vocês. É somente isso, Tipo, é quase como se a gente estivesse lendo Salmos, por exemplo. Então, assim,
dá pra gente dar sequência, pra gente finalizar esse ciclo, sabe? Pra ano que vem a gente começar no Novo Testamento, até porque tem muita gente que não gosta de ler o Antigo Testamento primeiro, então começa pelo Novo. E, enfim, a gente vai iniciar uma nova fase do nosso projeto aqui, tá? Se Deus quiser. E assim ele permitir, em breve a gente vai chegar em Apocalipse. Então a gente vai ter, 2 meses e meio pra poder fazer essa leitura. Prometo que eu volto finalzinho de dezembro, que aí dá tempo de vocês lerem tudo com calma. E vou trazer um resumo bem gostoso pra poder auxiliar quem teve alguma dúvida. Então vai ser um desafio, né? Mas eu creio que a gente vai vencer juntas e vamos fechar 2021 com o Antigo Testamento todo completo aqui no canal. Então é isso, vem fazer parte do nosso projeto. Se você tá comigo até hoje, continue firme. Eu sei que é difícil, às vezes você não vai conseguir ler, realmente é muito complicado, principalmente depois que a gente tem filho, mas a gente tem que separar um tempinho e conseguir ter sempre esse momento. Enfim, se você curtiu, clique em gostei, vem se inscrever no canal, clique em inscrever-se aqui abaixo e ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade. Qualquer dúvida pode me mandar lá no direct do Instagram, tá bom? Um beijo e até mais. Tchau!